Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, 14 de março de 2025, onde o tema do nosso devocional de hoje é intimidade com o Espírito Santo, o segredo do poder de Deus. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto que eu já ministrei tantas vezes e é um dos assuntos que eu mais amo ministrar, que é sobre o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo. E eu quero começar esse devocional fazendo uma analogia junto com você para que você entenda. Então eu quero que você possa imaginar você caminhando em um deserto, tá bom? Um deserto, aquele sol escaldante, aquele sol para cada cabeça, né, que a gente fala, que queima a pele, que a areia queima os pés, né? E aonde dentro dessa caminhada você percebe que a sua caminhada ela fica cada vez mais difícil nesse deserto. A sede é insuportável e parece que a esperança ela vai se esvaindo, né? Vai se esvaindo, ou seja, vai desaparecendo. Mas de repente, diante daquele momento que parece que a esperança vai embora, você escuta o som de uma fonte borbulhando. Você segue o barulho e chegando até lá você dá de cara ali com um oásis. Com água cristalina, fresquinha, geladinha, aquela água mais gostosa do mundo. E essa é uma analogia que eu faço para que você possa entender. O oásis, ele é o que representa o Espírito Santo de Deus. Os cristãos se imaginar andando pelo deserto, sofrendo, buscando sentido, tentando vencer na força do braço. É assim que muitos cristãos têm andado por esse mundo. Muitos cristãos têm vivido como se estivesse caminhando num deserto, sofrendo, buscando um sentido para a vida, tentando vencer na força do braço, com muita sede, enquanto existe uma fonte de vida disponível o tempo todo para mim e para você. Dentro dessa analogia, eu quero que você entenda que nós iremos mergulhar na palavra de Deus e entender como que nós podemos desenvolver uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Entrar nesse oásis de água cristalina, ao invés de ficar sofrendo caminhando pelo deserto. Muitos cristãos estão vivendo assim. Muitos cristãos estão deixando de aproveitar essa fonte inesgotável de vida, direção e de poder. E estão vivendo um cristianismo de cansaço, de monotonia, sem direção e sem o poder. Então, dentro desse devocional, eu quero trazer qual é o segredo. Como ter e como gerar intimidade com o Espírito Santo. E eu quero trazer aqui para você um texto base, você que nos acompanha, né? Já peço a você que já deixe o seu like, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Você sabe, queridos, que é muito importante isso para o nosso canal. Então você já deixa aí o seu like, comenta, curte, compartilha, coloca lá nos comentários, eu quero ter intimidade com o Espírito Santo.
tá? Eu quero ter mais intimidade com o Espírito Santo. Comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque assim toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você vai ser notificado. Bom, assim você não perde nenhuma mensagem. Então o nosso texto base que nós vamos iniciar, ele está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Ele nos diz assim, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Queridos, se você vai à igreja, você ouve todo final de culto, você recebe essa que nós chamamos de bênção apostólica, aonde o pastor ali, cada um tem um jeito de falar, mas na sua essência diz exatamente o que 2 Coríntios 13, 14 diz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Dentro desse contexto, é importante nós falarmos que toda vez que você vai na igreja, o pastor ele ministra para você a bênção apostólica, e quando ele chega na parte da comunhão do Espírito Santo, muitas pessoas nem sequer se dão a entender ou se dão o valor devido da bênção apostólica. E aqui eu quero trazer uma explicação profunda sobre esse texto. Primeiro, o apóstolo Paulo, queridos, ele encerra a carta aos Coríntios destacando 3 elementos essenciais da vida cristã. Ou seja, ele encerra a carta com uma bênção apostólica, destacando 3 elementos na vida de um cristão. E todo cristão deve ter conhecimento e ciência, consciência disso. Ele fala sobre a graça de Jesus. O que é a graça de Jesus? A graça de Jesus é o que nos salvou. Nós não merecemos, mas Jesus se deu por nós numa cruz. A graça dele se deu para nós, para mim, para você, pecadores, que nós não merecemos. Nós não somos salvos porque somos bons. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça de Cristo. Amém? Segundo ponto dessa bênção é o amor de Deus. Pois é o amor de Deus que nos sustentou. É o amor de Deus que gerou todo esse plano redentor para as nossas vidas. Foi esse amor de Deus que nos amou tanto ao ponto de dar o seu Filho unigênito por nós. Então aqui eu tenho 2 coisas. A consciência de que a graça nos salva, de que o amor nos sustenta, e agora vem o terceiro. A comunhão do Espírito Santo. A comunhão é o que nos guia e nos transforma diariamente, ou pelo menos que deveria ser aquilo que nos guia e nos transforma diariamente. A palavra comunhão, no original grego, é koinonia. Você já deve ter ouvido essa palavra. Koinonia. O que significa koinonia? Koinonia significa comunhão. Lugar de parceria íntima, lugar onde você tem a comunhão, lugar onde você tem uma participação e um envolvimento constante. Ou seja, quando o pastor ora para você, libera uma bênção apostólica para você,
É como se ele dissesse para você que você tenha consciência, que você vai embora para sua casa consciente da graça que te salvou, do amor que te sustenta e que essa parceria, essa participação esteja com você o tempo todo e diariamente. Mas quantas vezes você parou para pensar que essa bênção apostólica significava isso? Na maioria das vezes, você nem prestou atenção. E não se preocupe, porque por muito tempo também eu não tinha prestado atenção. Por muito tempo, a bênção apostólica para mim era apenas uma parte de um rito do culto. Mas hoje você sabe que a bênção apostólica, ela é muito maior do que isso. É a consciência e a vivência. Porque Jesus Cristo já nos salvou. Deus já nos amou e nos ama. Agora a comunhão com o Espírito Santo é algo que eu vou ter para sempre. Constante. Ou seja, ter o Espírito Santo, queridos, não é como ter um aplicativo no celular que você usa quando precisa ou quando quer. Não. Ter o Espírito Santo é você viver conectado com Ele, em parceria com Ele, em parceria íntima, em participação e envolvimento constante 24 horas por dia. Deixando o Espírito Santo te direcionar em tudo. Ou seja, se você quer ter mais intimidade com o Espírito Santo, você precisa entender que o Espírito Santo vive e habita em você e que essa parceria, essa participação, ela é constante. Ela não é seletiva quando você quer. Ela deve ser constante na sua vida. Então, para desenvolver a comunhão, eu preciso ter essa consciência. Uma comunhão que vai me transformar. Mas essa comunhão só me transforma quando eu tenho o Espírito Santo constantemente em parceria e participação constante na minha vida e quando eu permito que ele venha me direcionar. Isso gera intimidade. Agora, não para só por aí. A carta de João, capítulo 14, verso 16 e 17, nos mostra, queridos, algo importante do Espírito Santo dentro de nós. Tá? Então vamos ver lá João 14, verso 16 e 17. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a você outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos, aqui faz parte da promessa de Cristo, quando ele faz a promessa: eu pedirei ao Pai e ele enviará alguém semelhante a mim, no mesmo nível. Ou seja, Deus como eu. Porque o Espírito Santo é Deus. Ele não é um Deus menor. Ele não é uma força ativa. Ele é Deus. Pastor, quer dizer que o próprio Espírito Santo, que é Deus, vive dentro de mim? Sim. Por isso que Jesus diz que ele não só viveria conosco, mas ele habitaria dentro de nós.
O que Jesus ele promete, queridos, é enviar o Espírito Santo para estar permanentemente conosco, para que nós pudéssemos desenvolver essa comunhão íntima com Ele. Jesus quer que nós tenhamos uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, que Jesus disse, o Espírito Santo não vai viver só entre vocês, mas ele vai viver dentro de vocês, para que vocês tenham uma intimidade tão grande com ele, tão grande, para que vocês possam aprender tudo e não se esquecer de nada daquilo que eu os ensinei. Ou seja, Jesus ele se preocupou comigo e com você. O texto ainda diz que o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque o mundo é mentiroso, mas o Espírito Santo é verdadeiro. É o Espírito da verdade. Diz que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas nós, eu e você, queridos, nós temos acesso a essa presença gloriosa. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Deus nos ama tanto e se preocupa tanto comigo e com você, que agora ele quer morar dentro de nós. Ele veio morar dentro de nós para que nós pudéssemos desenvolver essa comunhão, essa intimidade com ele. E aqui tem uma chave poderosa e uma notícia excelente. O Espírito Santo ele não é um visitante. Ele não entra dentro do teu coração te visitar e vai embora. Ele veio para habitar, morar dentro de nós. Tá bom para você? O próprio Deus morando dentro de você? Você tem consciência disso? Por que você acha que a bênção apostólica, lá em 2 Coríntios, fala da comunhão? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, não esqueçam que o Espírito Santo está dentro de você e que você tem que ter comunhão com ele. Queridos, tem muitos cristãos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vão para a igreja, se batizaram, vai para a igreja, dizima, oferta, prega e vivem como se o Espírito Santo nunca tivesse passado, nunca tivesse estado dentro dele. É a analogia que nós fizemos lá no começo. Anda pelo deserto, sofre, passa sede, necessidade porque quer. Porque o Espírito Santo está vivendo lá dentro. E a pessoa ela não consegue desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele tem mais uma função dentro de você. Se você pegar a sua Bíblia aí, abrir no livro de Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27, olha que interessante a função do Espírito Santo dentro de nós, dentro dessa comunhão, dessa parceria. Olha a função dele. Da mesma forma, o Espírito, em letra maiúscula, dizendo o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza. Oh, aleluia! Pois não sabemos como devemos orar, pois o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, vamos entender aqui mais claramente? O Espírito Santo ele está habitando dentro de você para que você tenha comunhão com ele, amém? Você já entendeu isso? Para que vocês participem juntos. Você e o Espírito Santo. Participem juntos, ativamente, comunhão. E que dentro dessa comunhão, o Espírito Santo ele vai te ajudar na sua fraqueza. E você, a Bíblia diz que eu e você, nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito faz o quê? Nessa parceria, nessa comunhão, ele vem
e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que ele intercede por nós? Porque o final do verso 27 ele diz: porque o Espírito Santo intercede pelos santos. Quem são os santos? Eu e você. O Espírito Santo intercede por mim e por você de acordo com a vontade de Deus, e não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade de Deus. Agora, se você não tiver essa comunhão com o Espírito Santo, como que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis? Como que ele intercede por você? Porque os gemidos inexprimíveis são palavras incompreensíveis, que nada mais é do que a oração em línguas. O dom de orar em línguas. Aquele que ora em línguas não fala a homem, mas fala a Deus, e só Deus entende. Diz o livro de 1 Coríntios 14. Então eu oro em línguas, e quando eu oro em línguas, nada mais eu estou orando do que aquela oração que o Espírito Santo gerou intercedendo por mim. Eu não entendo. E nem preciso entender. Por quê? Porque se eu entender, eu vou querer meter o bedelho na oração do próprio Deus. Então, eu oro em línguas porque eu não entendo. Eu oro a oração perfeita que o Espírito Santo gerou dentro de mim, para que eu ore a vontade de Deus e não a minha vontade. Por que a Bíblia sabe que eu não sei orar como convém? Porque eu quero orar a minha vontade. Mas a comunhão com o Espírito Santo faz com que eu ore em línguas, seja batizado com esse poder do Espírito Santo, e eu começo a orar a oração que o Espírito Santo gerou no meu espírito. E daí a vontade de Deus se manifesta na minha vida. Então nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo ora em nós e por nós. O Espírito Santo, ele sente as nossas dores e intercede, queridos. Ele gera a oração perfeita para que a sua oração ela seja perfeita diante de Deus. Ou seja, o que o Espírito Santo faz é que você ore de uma forma que a sua oração seja respondida rápida. Está entendendo? Então você imagina ali um advogado que conhece as leis perfeitamente. Imagina o advogado, ele conhece as leis perfeitamente. Um advogado graduado, pós-graduado, PhD em leis. Esse é o Espírito Santo. É ele que vai pleitear a sua causa no tribunal celestial. É ele que gera a oração perfeita e que faz você orar a oração perfeita. Mas você só faz isso se você tiver comunhão com o Espírito Santo, se você desejar essa comunhão com o Espírito Santo. Porque quando você deseja a comunhão com o Espírito Santo, qual vai ser o resultado? Vai ser o resultado que o Espírito Santo, além de já habitar dentro de você, ele vai te revestir de poder, aonde você vai orar a oração que ele gerar dentro de você. Quando você vai na igreja e você vê os crentes orando em língua, o que é isso, pastor? É essa linguagem que ninguém entende, é a oração que o Espírito Santo gerou dentro do teu espírito e que você está manifestando de uma forma vocal. É a oração que a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. Isso só acontece quando você tem intimidade com o Espírito Santo. Quando você deseja o Espírito Santo. Então, qual é o segredo para você alcançar comunhão com o Espírito Santo? É você desejar, é você buscar, é você orar,
dia após dia, buscando e clamando e desejando. Vai chegar uma hora que você vai ser revestido desse poder e vai começar a orar essa oração que o próprio Espírito Santo gera dentro de você, intercedendo dentro de você. Você entendeu agora? Último ponto que eu quero trazer para você aqui. Atos 1:8. Foi exatamente essa busca que aconteceu com todos aqueles discípulos de Jesus lá em Atos 1:8. Jesus ele já tinha sido ressuscitado e ele, antes de ascender aos céus, ele deixa algo claro para aqueles discípulos que ali estão. Não saiam de Jerusalém até que a promessa do Pai venha sobre vocês. E ali eles ficaram ali orando, buscando, desejando a promessa de Jesus. Qual era a promessa de Jesus? O Espírito Santo. Então lá em Atos 1:8 diz assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando você deseja essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo, o resultado vai ser você receber esse poder que vai descer sobre você. E esse poder é algo sobrenatural, é algo que o intelectual, o racionalista, ele não vai entender, ele vai até tirar sarro. Mas as coisas espirituais só se entende no Espírito. Então, quando você é revestido desse poder, quando o Espírito Santo desce sobre você com poder, normalmente a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo é você falar em novas línguas. Mas não vai ser o Espírito Santo que vai falar, é você que vai falar. Você vai sentir isso dentro de você. Você vai sentir como se palavras borbulhassem do teu espírito, palavras que não fazem sentido nenhum para você, e que de repente você vai começar a falar. Pastor, esse é o batismo com o Espírito Santo? É. Muitas vezes você não vai sentir nada de grandioso. Você só vai sentir dentro de você como se palavras brotassem de você. E você vai começar a falar. E ali vai começar a surgir a intimidade com o Espírito Santo. Então deseje, busque. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tenha tempo exclusivo para orar e buscar esse poder. Crie momentos de oração, de adoração, de louvor. Obedeça rapidamente. Quanto mais obedecermos, mais sensíveis nos tornamos à voz do Espírito Santo. Quarto ponto, aprenda a depender do Espírito Santo. Consulte, fale com o Espírito Santo sobre tudo, seja nas pequenas coisas ou nas grandes coisas. E assim você vai desenvolvendo uma intimidade com o poder do Espírito Santo. Pense em uma vela. Se ela está longe do fogo, permanece apagada. Mas basta um toque da chama e a vela se acende. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Quando nós buscamos, nós nos aproximamos do fogo e nós somos acesos por essa chama do Espírito Santo. Se você deseja uma vida cheia do Espírito Santo, não basta saber sobre ele, mas é preciso viver com ele. O Espírito Santo, queridos,
O Espírito Santo, nós queremos mais de ti. Fale para ele agora. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Me encha de ti. Escreve lá nos testemunhos agora. Lá nos comentários do vídeo. Escreve aqui embaixo. Eu quero mais do Espírito Santo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Esse devocional de hoje falou poderosamente com você? Então, compartilhe. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro, Pai, por essa mensagem. E que essa mensagem seja um marco na vida desse irmão e dessa irmã. Que ele deseje ter intimidade com o Espírito Santo, comunhão, participação, interação, 24 horas por dia com o Espírito Santo, Pai. E eu clamo a ti, doce Espírito Santo, desça sobre cada um desses irmãos agora e batiza-os com teu poder, com a evidência de orar em novas línguas. E que eu, a partir de hoje, seja um marco na vida da história deles, orando em línguas e tendo intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo devocional. Tchau, tchau.